Chegou a hora de ouvir histórias emocionantes, de ver como grandes e pequenas ações podem transformar vidas. E hoje você vai conhecer junto comigo um projeto de missionários que doam muito de si e decidem ir para longe da sua casa, da sua família e até do seu país para falar daquilo que acreditam. Então não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora! Você já sentiu vontade de ser um missionário? Existem diferentes tipos de missão. Você pode ser um missionário com o seu vizinho, ajudando em algo que ele precisa ou levando palavras de conforto e atenção. Também pode ser um missionário no seu trabalho ou na sua escola. Agora, existem missões que rompem barreiras de cultura, língua e abraçam diferentes povos, transformando a sua maneira de ver o mundo. A FM atua com povos distantes, levando Jesus até pessoas que precisam de esperança, amor e um novo motivo para viver. A FM é uma agência que procura pessoas que queiram fazer missão na Janela 1040, nos países da Janela 1040. Então, nossa função é juntar pessoas que queiram com os projetos que já tem lá. Ela tem projetos que enviam especificamente para a região do mundo, as regiões do mundo, em que o cristianismo ele existe, mas em uma porcentagem bem baixa, ou também é proibido, né? Tem alguns países em que o cristianismo é proibido. Nós sempre falamos que a pessoa vai lá trabalhar no projeto por um período de 1 ano. Se ela gostar, ela pode ficar o 2º ano ou até muitos já viram missionários de carreira, né? Mas o início é por 1 ano sempre. Nós temos agora no campo 6 pessoas, né? Atualmente, 6 que foram ano passado e mais uma missionária que já estava do ano retrasado, mas que quis ficar para o 2º ano. Olha, eu acredito que é um grande privilégio fazer parte da coordenação, da liderança de uma agência missionária como essa. Quando a gente observa todo o processo que o missionário passa, desde a fase do processo seletivo, da arrecadação, ir para o campo missionário e o retorno dele, a gente consegue ver um desenvolvimento, um amadurecimento em vários aspectos, especialmente na área espiritual. E isso acaba trazendo uma alegria muito grande em poder identificar essa evolução na vida de outras pessoas. Eu particularmente tive o prazer de servir como missionário por muitos anos no Oriente Médio e consigo identificar isso na minha vida e também hoje posso identificar isso na vida de jovens adventistas brasileiros. Hoje em dia, a gente está trabalhando em cima de campanhas nas quais a gente tenta divulgar os nossos projetos, que a gente conta com, hoje em dia, com 23 projetos, se não me engano, em diferentes países. E a gente tenta aí divulgar isso de forma ou nas igrejas ou nas nossas mídias sociais. A gente tem o nosso site, toda semana a gente divulga uma história nova de algum missionário que está no campo. E dessa forma, assim, incentivar as pessoas a sentir esse desejo de querer ir para a missão. Eu detesto o calor. E eu falei assim, vou para a Ásia porque eu também vou ter a oportunidade de viajar por outros países, conhecer alguns lugares interessantes. E tinha isso em mente. Mas depois que eu comecei a conversar com algumas pessoas e orar a respeito, eu senti Deus ele me encaminhando para trabalhar com muçulmanos. E o projeto que existia com muçulmanos na época era o projeto Sussu, no país da Guiné-Conakry. Assim, cara, é quente, mas eu acho que o fato de ter essa vontade, esse desejo de trabalhar com muçulmanos me levou a escolher, por fim, a Guiné, né? Eu estive na Tailândia, eu tinha terminado o ensino médio, eu fui para lá para uma escola de música. Então nessa escola de música a gente tinha o objetivo claro de ensinar música também, mas por um outro lado criar relacionamentos com os nativos, com os nossos alunos, os pais dos alunos. E dentro desse processo a gente criava o Clube de Desbravadores, a gente abriu o primeiro Clube de Desbravadores da Tailândia, imagina isso. Até ano passado eles tiveram o primeiro Campuri do Sudeste Asiático. Foi muito legal, um grande evento, claro que nem se compara com os do Brasil, mas pra gente é algo muito especial, assim, porque é uma conquista, certo?
também clubes de saúde, atividades que a gente fazia dentro da escola para realmente criar essa conexão junto com os alunos e pais de alunos nesse processo também. Estive lá por 1 ano e 2 meses, voltei, também tive algumas outras experiências como viagens missionárias para o Paraguai, para o Camboja, outros países ali próximos, e eu estive também nos Estados Unidos como missionário de autossustento, numa região que é tanto interessante, né? Era da população, menos de 5% da população se considerava cristã nesse espaço nos Estados Unidos que se chama Humboldt County. Foi uma experiência incrível, porque eu fui muito nova para o campo missionário, então eu me sentia muito incapaz de fazer tudo, porque eu fui para uma escola de música e lá já tinham professores formados, todo mundo sabia realmente o que estava fazendo. Tinha acabado de sair do ensino médio. Quando eu cheguei lá, Deus estava sempre me mostrando que só colocar a nossa vida nas mãos dele que ia fazer tudo possível, sabe? Então é muito legal, foi muito legal essa coisa de depender realmente de Deus, de ter que colocar tudo nas mãos dele. Foi uma experiência não tão fácil, mas que valeu muito a pena. Eu fui para a Tailândia, fui ser missionária por 1 ano numa cidade chamada Khon Kaen. Eu trabalhava no conservatório de música. Quando eu cheguei lá, encontrei os desafios da língua, da alimentação e da cultura ser totalmente diferente do que eu estava acostumado aqui no Brasil. 43 graus na sombra, foi um dos problemas que eu enfrentei. A realidade socioeconômica do país, bem precária. Aqui é um dos 10 países mais pobres do mundo. No ano de 2014 foi onde teve o epicentro do Ebola. Então, toda essa realidade, falta de infraestrutura, pesou muito. Foram as grandes dificuldades que eu encontrei lá. Além de ali uma outra cultura diferente, né? Você tem que aprender a lidar com a maneira que a pessoa vive, mas eu acredito que essas outras foram as maiores dificuldades. É incrível assim a experiência. Eu tive essa experiência no Paraguai, foi minha primeira experiência, estava no ensino médio ainda. E a gente foi para uma tribo Guarani e foi meu primeiro choque cultural, porque eles não entendiam nem o espanhol, que eu conseguia dominar ali nas minhas limitações. Então foi criando assim um desejo. E também o pensar que eu tive a oportunidade de conhecer Jesus e a graça que Ele me deu. Imagina todas as pessoas que não têm a mesma sorte. Eu sinto que é meu dever e minha obrigação como seguidor do Mestre, como seguidor de Cristo, de compartilhar isso com elas também. Passei 9 meses lá. A maior parte do meu tempo era dedicado a me relacionar com as pessoas. Eu tinha o trabalho focado com a igreja, ajudar com os obreiros bíblicos, nos cultos de quarta-feira e sexta-feira, de sábado também. Durante a semana eu desenvolvi algumas atividades com o ensino do inglês, mas a maior parte do meu tempo era dedicado a entrar em contato com essas pessoas. Então ir no trabalho delas, trocar uma ideia, era realmente ser amigo delas. Eu comecei a ver tudo com outros olhos. Então, antes o que era muito focado em mim, focado em coisas, virou muito focado em pessoas. Virou muito focado em fazer o máximo possível pelas pessoas, para me doar para elas. E isso mudou totalmente. E não foi só na missão, né? Eu também tenho visto que isso mudou quando eu voltei para o Brasil. Eu ficava pensando, será que vai ser a mesma coisa? Eu vou continuar com esse sentimento. Você se sente muito especial por estar fazendo parte de uma obra tão grande que é o trabalho de Deus, e você quer que os outros também se sintam especiais. Ficou curioso para saber como você pode se tornar um missionário? Vamos te dar algumas dicas. O primeiro passo é fazer a inscrição no nosso site, né? afmbrasil.org, tem uma aba ali que é inscrição, passa por um processo de uma entrevista, né? A gente avalia o perfil. Uma vez que ele é aprovado, né, que nós temos uma reunião de aprovação de candidatos, então aí eles começam o processo de arrecadação, né, que a gente também providencia todo o material para eles, a gente dá o suporte para que eles consigam esse valor que o missionário precisa arrecadar. Esse valor já cobre esses custos de despesa de viagem,
visto, vacinas, passaporte, eles têm o seguro de vida, seguro de saúde e durante o tempo que eles estão no campo, eles recebem um estipêndio também para cobrir as despesas de alimentação, de aluguel e essas coisas que eles tiverem lá, né? Aí eles já vão para o campo, né? Primeiro para um treinamento, seja em julho ou em janeiro, na África do Sul ou nos Estados Unidos. Depois dessas 3 semanas de treinamento, eles vão para o campo e depois desse período de, uns 10, 11 meses, eles retornam para o Brasil. E quando eles voltam, a missão volta com eles, passa a fazer parte do seu dia a dia. Foi que nem um vírus, né? Então eu comecei e daí infectou, fiquei viciado e agora não posso parar. E hoje, coordenando o núcleo de missões aqui em Engenheiro Coelho, eu vejo que isso faz parte da minha vida. Daqui a alguns anos, eu não sei o que vai acontecer. Meu desejo, logicamente, é voltar para algum lugar lá fora, contribuir, mas eu não sei. Uma coisa que é certa é que eu vou estar envolvido com missão, de alguma maneira. Eu trabalho aqui na FM, faço parte da equipe de recrutamento na liderança e pensando em projetos, em alternativas de entrar em contato com as pessoas, de mostrar que a missão é muito possível, tanto para quem quer passar um período ali de 1 ano, uma experiência menor, como também quer viver uma vida de missionário, quer passar há 5, 6, 10, 20 anos como missionários. O meu trabalho é encontrar pessoas que estão pensando na possibilidade e a gente encontrar ali meios que elas consigam encaixar isso dentro do plano de vida delas também. Eu acredito que a federação ela já ofertou muitas oportunidades para a AFM. Entre elas, o que mais se destaca é a visibilidade, a oportunidade de estarmos presentes no encontro anual e ali darmos o nosso relatório e termos uma audiência muito especial de empresários, de líderes da igreja. E seguramente isso nos proporciona a possibilidade de estar indo depois em cada estado, participando de outros programas da organização e sendo lembrado por fazer parte desse programa de adoção da Federação dos Empreendedores. Às vezes a gente acha que por estar fazendo um trabalho aqui no Brasil ou nesse continente, né, que já é cristão, Deus já é conhecido, que a gente corre o risco de ver como um trabalho mais, um trabalho, né? Só que eu paro para pensar e acompanhar também por fotos, por relatórios que eles mandam, como isso está fazendo diferença lá. Eu fico assim, nossa, valeu a pena, né, o trabalho aqui, acompanhar. É um trabalho de formiguinha que a gente faz aqui, mas a gente daqui dá o suporte para o missionário conseguir fazer esse trabalho. Então é muito gratificante. Eu recebo muitas histórias dos missionários todo mês. E é cada história assim que mexe, que você vê assim que aquele trabalho que está sendo realizado lá tem um efeito. Isso para mim me marca muito e sempre me marcou. Eu acho que é um dos motivos pela qual eu continuei nesse serviço, que eu continuei em prol desse ministério. Eu acho que missão é uma experiência que todos deveriam ter. Todos deveriam participar de algum tipo de missão, seja ela no Brasil, seja ela fora, porque isso faz com que você doe o seu tempo. Quando você doa o seu tempo em prol dos outros, você também está doando o seu tempo para Deus. E isso cria um relacionamento muito forte entre Deus e a gente. Eu acho que isso é muito legal e muito importante para todas as pessoas. Que mudou em mim. Acho que toda a minha perspectiva de vida, a visão que eu tinha sobre mim mesmo e sobre o mundo, a missão e o senso de propósito que cresceu dentro de mim, de que, eu vou viver uma vida mesmo que eu vou viver pelos meus próprios benefícios, que seja pela minha família, pelas pessoas que estão ao meu redor, mas vivendo uma graça que é muito simples e que talvez não atinja o outro da forma que precisaria. Acho que o que me mudou é realmente esse senso de que meu dever ele é muito maior e ele é transcendente da minha própria existência. De que o nosso futuro, e eu gosto de falar muito isso, o que são 80 anos para quem pensa em viver a eternidade. A minha missão só começou lá na Tailândia, só que ela vai ter continuidade pro resto da minha vida.
porque agora que eu estou de volta em casa, eu tenho o desafio de poder ser um missionário para os meus amigos, que aparentemente pode ser mais difícil do que você ser missionário em outras terras. Eu acredito que de muitas maneiras a vida do missionário, do nativo, pode mudar, evoluir neste processo. Eu tenho certeza que a principal delas é a compreensão realmente do plano da salvação, de quem é Deus, dos valores, costumes, tradições. É um conjunto realmente de mudanças que ocorrem na vida de todos aqueles que estão envolvidos. Até mesmo os familiares, os doadores que estão distante deste processo também acabam recebendo essas influências. Sentiu vontade de ser um missionário? Tem um recado para você daqueles que têm muita experiência na missão. Em poucas palavras, só vai. Pisar no desconhecido, sair da zona de conforto, enfrentar esse medo e enxergar ele não como uma desmotivação, mas sim como uma motivação. É algo que vale a pena. Eu acredito que quando Deus ele chama você para fazer alguma coisa, Ele vai te capacitar. Então, você só tem que confiar nele e segue o barco. E aí, aceita o desafio de ser um missionário? Seja viajando para longe ou ficando onde você está, doe um pouco de si, ame, cuide, transforme a vida de alguém. Esse é o convite do Fé em Ação para você hoje. E eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na semana que vem. Até lá!